reta final de Percy Jackson com grandes revelações e um gancho assim que talvez sem dúvida seja o melhor gancho que um episódio dessa temporada deu até agora. Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, saiu o penúltimo episódio de Percy Jackson, né? O penúltimo dessa primeira temporada aqui, né? E várias coisas acontecendo aqui, tem bastante coisa pra falar a respeito do mundo inferior, que eles finalmente chegaram lá, finalmente foram visitar a terra do submundo ali, né, a Terra dos Mortos. Vimos pela primeira vez o Hades aqui nesse universo, nessa adaptação de Percy Jackson. Vimos também várias criaturas, enfim, temos uma grande revelação sobre o Big Boss da parada nessa grande saga do Percy Jackson. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora falar sobre esse novo episódio de Percy Jackson. Assim, gente, já que a gente chegou num local, né, num momento em que praticamente todo o cenário é fantasioso, é fictício ali, né, eu tenho que falar sobre algumas coisas técnicas que aparecem no resto da série também, mas acho que aqui principalmente, né. Primeiro de tudo, né, quando eles colocam uma cena no escuro, eles capricham muito, e capricham mesmo porque você quase não vê nada direito, né, você tem que levar o brilho do celular, da TV, do computador ao máximo ali para conseguir enxergar alguma coisa, né? E isso tem atrapalhado bastante também não, né? Já atrapalhou um pouquinho nos episódios anteriores, usou talvez para disfarçar aquele CGI meio qualquer coisa, por exemplo, como um Minotauro, né? Mas aqui eles extrapolaram além do limite, né? Tipo, é muito escuro ali, né? Tudo bem, você até consegue enxergar se você aumenta o brilho do celular, mas não tem tanta necessidade assim também, né? Vamos ser francos, né? E falando sobre o próprio mundo inferior em si, né? A própria estética que eles abordaram ali, né? Vamos combinar que ficou uma coisa bem, um cenário um tanto genérico assim, né? Essa visão de um plano aberto, bastante névoa, bastante escuridão, como eu falei ali também, né? Não deixa de ser uma coisa um pouco genérica. Eu sei que o orçamento da série é um pouco mais apertado, né? Eles têm que economizar em algumas coisas ali, mas acho que dava pra fazer uma coisa um pouco mais caprichosa, pelo menos na sala do trono do Hades ali, né? Acho que por ali eles podiam fazer alguma coisa a mais, né? Só que assim, né? É genérico, mas acho que dentro dos padrões do orçamento que eles estão fazendo, até que, ok, dá pra passar um certo pano por conta dessa questão do orçamento, mas ainda assim, né? Vamos ser francos. Já que eu citei o Hades, vamos falar um pouquinho a respeito do personagem aqui. O que acontece? Eu realmente tô com um sentimento de conflito em relação ao personagem nessa adaptação, né? Não que o ator esteja ruim, muito pelo contrário, eu acho que ele fez muito bem com o que entregaram a ele ali, né? Mas o meu conflito vem em comparação com o personagem como ele é retratado nos livros, né? Eu sei, eu tô sendo aquele cara chato que fala, ah, no livro é diferente, mas o meu realmente conflito é saber se, tipo, se eu tô contente ou não com o que adaptaram ali, né? Com o que foi mostrado de forma diferente. Porque nos livros, o próprio Percy fala que o Hades, diferente das outras divindades que ele conheceu, é o que mais impressionou ele até aquele momento. Que o Hades foi o terceiro deus que ele conheceu e o que mais o impressionou de verdade, né? Porque o Ares e o Dionísio, né? E lembrando que Hermes e Hefesto não aparecem no primeiro livro, né? Mas o Hades e o Dionísio, eles têm uma aparência mais mundana, né? Uma coisa mais de se misturar com o povo mortal, com os humanos. O Hades não, o Hades tinha aquela pegada de grandiosidade, de ser um dos três grandes, de ser um senhor do mundo inferior, uma coisa mais psicodélica talvez não seja a palavra exata, mas uma coisa sombria, uma personalidade sombria ali nas suas vestimentas. Ele aparece grandão ali, né? Não numa forma, em tamanho normal de um padrão humano ali, né? E acho que ficou faltando isso, né? Essa versão do Hades é até bem benevolente se a gente se for comparar com outras versões ali, com que a gente acredita de ver o Hades como o grande vilão da mitologia grega, que talvez seja uma visão um tanto injustiçada pra ele, né? Mas em várias outras mídias a gente vê, tipo, sei lá, na animação do Hércules da Disney, nos filmes de Fúria de Titãs, o Hades como um grande vilão mesmo, né? Aqui ele tem uma pegada bem mais benevolente, enquanto no livro, tudo bem, ele não é um vilão, não é uma grande ameaça assim, né? Mas tem uma pegada um pouco mais cruel, acho que cruel não é a palavra certa, mas uma coisa mais gótica, talvez, de certa forma, assim, uma coisa mais sombria, assim, que acho que ficou faltando nessa versão da série em si, né? E tipo, mas é até que interessante ver esse outro lado, né? Esse lado mais benevolente, como eu falei, né? A ponto de, inclusive, estar disposto mesmo a negociar com Percy e também oferecer abrigo pra ele. Olha só, um tio dele tenta matá-lo e o outro tá oferecendo abrigo, né? Tudo bem, com segundas intenções.
mas ele teve uma disposição melhor, ele acho que melhor do que as outras divindades ali. Acho que o que melhor cuidou do Percy até esse tal momento, talvez depois do Hefesto, mas enfim, tem esse conflito meu em relação ao personagem, como ele foi adaptado, principalmente em comparação com como ele é retratado no livro. Agora, vamos falar de um detalhe aqui, né, que tipo, assim, eu gostei da ideia, mas acho que a execução talvez não ficou tão boa assim, né? Que é o que acontece. No final do episódio anterior, a gente viu que a Nereida ali deu pro Percy 4 pérolas para ele poder sair do mundo inferior, né? Ele, a Annabeth, o Grover e a mãe dele, né? Algo que não acontece no livro, ele só recebe 3, né? E aí a gente fica perguntando o que é que vai acontecer. E não é que o roteiro arrumou uma solução bem cachorro ali pra essa história? E literalmente cachorro, porque eles colocaram o Cérbero ali, né? Que engoliu o Grover em algum momento, e quando o Grover saiu, a pérola acabou ficando dentro da barriga do cãozinho. Cãozinho não, né? Cãozão ali, né? E aí fica com esse conflito de o que fazer. Ah, agora só sobrou 3 pérolas, quem é que vai ficar pra trás, né? Até que chega o momento em que o Percy tem que fazer o seu sacrifício, cumpre aquela parte da profecia que dizia que ele fracassaria no que mais buscaria na missão, que seria salvar a mãe dele, né? E assim, até entendo, acho que foi uma coisa interessante de se ver, né? Tipo, essa ideia de perder uma das pérolas ali, né? Porque, tipo, até mostra que o próprio Poseidon, que mandou a Nereide entregar essas pérolas pro Percy, mostra que também estava preocupado não só com a questão da guerra ali, mas com a mãe do Percy também, tá? Então mostra uma certa preocupação de Poseidon em relação à mãe do Percy e o próprio Percy também, né? Mas acho que podia ter feito alguma coisa mais diferente, né? Uma solução não tão sem vergonha como eles fizeram ali, né? Tipo, sei lá, perdeu, a pérola foi destruída em algum momento, ou qualquer coisa diferente, né? Mas enfim, né? É aquela ideia. Funcionou na ideia, na execução... E falando na mãe do Percy, né, eu acho que a gente viu mais um pouco dela, né, nos flashbacks do Percy, né, quando criança, com a mãe dele ali, né, que assim, eu não sei se teve tanta necessidade ali, né, vamos ser francos, né, porque tipo, a gente viu um flashback no episódio anterior que o Hermes mostrou pro Percy, quando ele tá falando que é horrível você querer conviver com a pessoa, mesmo sabendo que você acaba machucando ela, prejudicando ela de alguma forma, e é meio que a gente vê esse flashback do Percy, né, tipo, de como era difícil pra mãe dele tentar colocar em várias escolas diferentes, sempre mudando de escola, porque ele tava sempre sendo perseguido por alguma criatura mística, alguma divindade ali também, né. Eu sinceramente não sei se valeu tanto a pena mostrar esse tipo de coisa, esse tipo de flashback, porque acho que não chegou a agregar em tanto assim, né. Tudo bem, a gente até viu um pouquinho ali da relação da mãe do Percy com o Poseidon, a gente viu que ela fez uma oferenda ali, uma oferenda ao inverso, né, porque geralmente você coloca a comida no fogo, a Sally colocou o fogo na comida, mas enfim, isso é detalhe, né. E assim, a gente viu até interessante a relação dos dois ali, né, mas assim, eu acho que não agrega muita coisa nesse momento pro Percy. Essa parte do passado do Percy não agrega nesse momento que a gente viu nesse episódio. E tem um detalhe em relação à Annabeth também, que com certeza estão construindo algo um pouco maior pro background dela, né? Porque no episódio anterior ela se afastou quando o Hermes tentou mostrar pra ela uma coisa do passado, da mesma forma que ele fez com Percy, né? E aqui eles chegam nos campos de Asfódalos, que dentro da mitologia grega é meio que tipo purgatório, né? Do mundo grego ali, né? Aquela pessoa que não é nem boa nem má praticamente, né? Só que aqui eles foram trazidos com uma ideia, tipo, pessoas que se arrependeram de algo que fizeram ou deixaram de fazer em vida ali praticamente, né? E a Annabeth começou a ficar presa naquele lugar por conta desse tal arrependimento, né? Tanto que ela é a primeira a fugir do mundo inferior com aquela pérola que o Percy deu pra ela, né? Então, eu não sei se eles vão adaptar alguma coisa em relação a ela já nesse próximo episódio, porque acho que tá muito em cima. Se tivesse talvez mais um episódio, né? Se fosse até o episódio 9, talvez eles fizessem algo, né? Mas como acaba já, o próximo episódio já é o último dessa temporada, acho que eles não vão fazer algo nisso, né? Vão deixar um gancho pra explorar a personagem mais nas próximas temporadas, talvez, né? E sinceramente eu não sei, né? Vamos ver o que vai desenrolar aí no futuro da Annabeth. Eu falei a respeito de uma coisa que não agregou muito, né, nessa coisa do flashback, né, e acho que uma outra coisa que também não agrega em nada é a abertura do episódio, que é o Percy entrando numa loja de camas do Krusty. Não é o Krusty, o palhaço dos Simpsons, né, é na verdade o nome de disfarce do Procusto, não lembro como é que se fala o nome dele, né, qualquer coisa eu vou deixar na tela aqui pra vocês, né, que é um cara da mitologia grega que gostava de armar para pessoas ali, fazendo com que elas deitassem numa cama, só que ela era pequena demais na cama, o que ele fazia? Ele esticava a pessoa, né, aquela tortura de esticar os membros da pessoa ali, né, e se a pessoa era grande demais, ele cortava, fatiava a pessoa em pedacinhos ali pra caber na cama, né, que assim, é um detalhe interessante, é um traço interessante na jornada do Percy, mas não é uma coisa que faz tanta falta assim, né, então acho que faria mais sentido eles tirarem de vez
essa parte da jornada do Percy, dos seus amigos ali, não colocar na série, não adaptá-la, ou talvez tentar adaptá-la em algum outro momento ao longo da saga ali, né, ao longo das próximas temporadas, do que fazer o que fizeram, que tipo colocou como se a loja dele fosse o portal para o mundo inferior, que não faz muito sentido. Acho que se não faz sentido, realmente não faz sentido, né? Acho que vale mais a pena tirar essa história e colocar o portal do mundo inferior igual como é no livro, lá em algum lugar de algum estúdio de Los Angeles ali, sendo guardada pelo Caronte mesmo, né? Que é o barqueiro, que é o cara meio que o receptor ali, né? Do mundo inferior. Acho que valia mais a pena ter feito algo mais fiel aos livros nesse sentido. Mas vamos falar do grande momento, no momento talvez o mais importante que aconteceu nesse episódio, que é o quê? Os dois estavam andando, né? O Percy e o Grover estavam andando por ali, pelo mundo inferior. Os sapatos voadores que estavam com o Grover começam a voar e levar ele para um precipício. O Percy salva seu amigo, os sapatos vão embora. E aí ele nota que dentro da mochila que o Ares deu para ele, né? Surgiu do nada ali o raio mestre de Zeus, né? Então estavam com ele praticamente o tempo todo e que ele se materializou ali naquele momento, né? E eles começam a achar que o Ares estava conspirando com o Hades para começar aquela guerra entre as divindades, né? No livro é um pouco diferente, porque ele já mostra, o Percy nota que o raio tá ali só depois quando tá conversando com o Hades mesmo, né? Até aí acho que não tem nada demais. O que talvez realmente faz a gente ficar com dúvida, né? É o Grover dizer para eles irem salvar a mãe do Percy e depois entregarem o raio de Zeus ali, que era o foco da missão, né? Zeus podia esperar um pouquinho. Só que assim, já tinha acabado o prazo entre Zeus e Poseidon, já tava pra começar uma guerra. Não sei se dava pra esperar muito mais tempo não, né? Mas enfim. E quando Percy e o Grover encontram o Hades, eles começam a negociar, eles descobrem que Hades não tem nada a ver com o sumiço, né, com o roubo do raio de Zeus, até porque ele estava interessado no próprio equipamento que foi roubado, que é o seu Elmo das Sombras. Alguém pegou o Elmo de Hades para ficar invisível, né, e roubar o raio de Zeus, e é só isso que ele queria o Elmo de volta, e assim devolveria a mãe do Percy, né, e quando o Percy percebeu que o Hades não tinha nada a ver com aquilo, ele juntou alguns pontos, né, somou A com B, e descobriu que quem era a verdadeira cabeça por trás de tudo isso era o próprio Cronos, rei dos titãs. O raio era para ter sido enviado pra ele ali, e era o Cronos que estava falando com o Percy nos seus sonhos, era o Cronos que estava manipulando o Ares ali, né, e também meio que manipulando a guerra entre os deuses ali, entre os olimpianos, né, uma coisa que é revelada só mais pro final do livro, no tese, o último episódio, né. Mas assim, não vejo nada demais assim ter descoberto isso, que até é interessante, né, é bom ver esse raciocínio que o Percy consegue ter de vez em quando, né? E aí, nesse momento, o Hades ele muda de ideia e fala que quer o raio, mas não que quer. Ele precisa do raio para se defender do Cronos, sendo que ele é o dono do mundo inferior, podia se virar sozinho quando precisasse, mas enfim, né? Então, Percy, Grover conseguem fugir do mundo inferior, eles voltam pra praia de Santa Mônica, encontram com a Annabeth que já tava lá, porque ela saiu primeiro, né? E aí o episódio acaba com os três encarando ali o próprio deus da guerra. E não tô falando do Kratos, tô falando do Ares mesmo, o deus da guerra original na mitologia grega. E o episódio se encerra aí e com certeza vai acabar, meio que vai ter todo o encerramento no último episódio. Pra quem lê os livros como eu já sabe mais ou menos o que deve acontecer, né? Eu acho que considerando os últimos eventos que acontecem nos livros, faz sentido terem deixado isso pro último episódio, mas aí vamos ver o que acontece, né? Vamos ver como é que vai ser adaptado. Mas esse é o que de principal que dá pra falar sobre esse episódio, né? Sobre o que foi adaptado, sobre os detalhes técnicos aí, o que eu curti, o que eu não curti, o que eu fiquei na dúvida. Mas e você? O que vocês acharam desse penúltimo episódio de Percy Jackson? O que você espera para ver no derradeiro, no final dessa temporada? Deixa aí nos comentários sua opinião, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de Percy Jackson, que é fã de mitologia, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Também deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, achando como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!